ela ainda está se ressentindo dos efeitos da primeira leva, do primeiro movimento multissecular de uma sexualidade negada, e esse movimento que cambou para outro extremo ainda não chegou ao auge das suas consequências danosas, mas a sociedade, inevitavelmente pela lei do progresso, haverá de fazer esse caminho que só a educação e o pensamento espírita está muito bem posto, muito bem alinhado nessa posição, haverá de trazer a sexualidade como para o caminho do meio, perfeitamente ajustada à amorosidade, tendo o grau de discernimento habilitado para poder estar conectado a essa sexualidade, para que ela tenha o prazer, mas para que ela seja responsável, para que ela procrie, mas que ela, ao mesmo tempo, ganhe emocionalidade e para que ela esteja sempre ajustada à postura ética. Se não houver uma ética colocada a serviço de uma moral que traga a sexualidade para essa postura alinhada com as leis naturais, nós não conseguiremos viver a sexualidade saudavelmente. Falo a moral enquanto identificação com as leis de Amão, não aquela moral social, não aquela moral dogmática, religiosa proposta de então, que já deu todas as consequências negativas que poderia ter dado. Agora, dentro dessa questão da educação, Alberto, surge um problema muito grande para muitas pessoas que nos estão assistindo, uma dúvida, uma indagação a respeito de como tratar deste tema para orientar crianças. Há um momento, deve-se revelar tudo, como que as pessoas devem se promover em relação a deixa que a escola faz isso, ele vai aprender com o colega, com o amigo, porque os que às vezes estão educando são frutos daquela sociedade repressora. E então eles se sentem com vergonha, com dificuldades de abordar certos temas tabus, por exemplo. Então gostaria que você, com a experiência que tem, você ajudasse os telespectadores a entender isso também, como fazer. Nós lidamos com uma mão dupla. Os pais precisam se educar à medida que vão educando as crianças, porque não tiveram a oportunidade de receber essa educação como você bem propôs. Então, educar as crianças é um desafio. E eu vejo isso mesmo nos pais mais jovens. A dificuldade que tem, porque ainda há um ranço do dogmatismo anterior, que castra as pessoas numa naturalidade, numa espontaneidade. Eu vi outro dia essa situação na criança que perguntou para a mãe sobre o ânus, que está nessa área dos Países Baixos, como se costuma dizer coloquialmente. E ele perguntou, ela estava de 7 anos, encontrou o ânus e estava perguntando sobre o ânus. E a mãe passou para o esposo se enrolou todo para explicar, botou a comida na boca, até que chegasse no ânus, parece que era uma resposta interminável. E a mãe foi direto ao assunto. Disse, não, meu filho, papai está tendo dificuldade de explicar, deixa eu explicar. Ânus é um buraco que todo mundo tem, papai tem, mamãe tem, você tem, e faz cocô todo dia. Quer dizer, deu uma explicação objetiva, simples. E a criança ficou satisfeita. Não ficou tão satisfeita na escola, porque a professora perguntou, ela ia fazer aniversário, quantos anos ela tinha? E ela disse, eu tenho 1 ano e faz cocô todo dia. E a professora ficou meio desajeitada. Mas essa mesma criança, ela haveria de perguntar posteriormente para a mãe o que era orgasmo. É uma pergunta, se você fizer na mesa, você é capaz de receber uma censura. Ou então os pais corarem, porque orgasmo é uma pergunta sexualizada, mas é uma pergunta absolutamente natural. Se você ouviu falar de orgasmo, e sexo está nas bancas de revista, não tem mais censura. Nos programas de televisão, em horários, às vezes, indesejáveis. Então, e isso é uma coisa, desculpa te interromper, mas é alguma coisa tão importante para o pai e a mãe entenderem, porque a criança está confiando neles. Para a criança não há esse ambiente malicioso, porque ela poderia perguntar para qualquer outro na rua, na escola, mas ela trouxe aquele assunto para perguntar para a mãe, porque mãe e pai acabam sendo para a criança a referência mais segura, não é verdade? É verdade. E aquilo que o pai e mãe diz vai ficar marcado. E se a mãe não tem naturalidade, a criança também vai perceber essa não naturalidade. Às vezes os filhos não perguntam para os pais porque é uma barreira que os pais colocam. Sim. E os filhos não chegam nos pais. Quando os pais chegam para falar da menstruação, a menina já menstruou. Ou às vezes, quando chegam para falar de, entre aspas, educação sexual, a jovem já fez aborto e eles nem sabem. É verdade. Então, tratar esse assunto com naturalidade, seja a pergunta mais intrigante,